E agora eu acho que quem vai ter que bater no peito somos nós e dizer assim, ó. Porque se os produtores tomarem a decisão de não produzir, eles vão ser enquadrados ou no artigo 184 ou no artigo 186, e daí nós vamos ter desapropriação, daí nós vamos perder terra, daí nós vamos perder vida, daí nós vamos perder o que ainda é nosso. Então, meu irmão, o senhor que conhece, o senhor que está na batalha, o senhor que está na briga, mostra para nós aqui que somos cidadãos, e para quem é produtor de alimentos, o que é que nós temos que fazer? Porque primeiro nós temos que entender, né, Almir? É um negócio sério, é um negócio grave. A situação é grave. Para nós podermos agora salvar o nosso país, seguirmos produzindo primeiro para nós mesmos e depois para continuar abastecendo aí o mundo, que nós sabemos que o Brasil é no mínimo o quarto ou quinto produtor de alimentos, exportador de alimentos. Por favor, Almir, faz um fechamento bom aí, fazendo um chamamento para esse povo. Márcia, uma coisa importante para a gente falar, quando se fala no uso de defensivos agrícolas, por exemplo, para nós que plantamos, e para mim que sou agrônomo, que a gente lida com isso, né? Então, é uma coisa importante assim, que o defensivo agrícola, ou o agrotóxico, como o pessoal, os contras chamam, o produtor tem que pagar, ele compra e paga. Então, se ele pudesse não usar nenhuma gota de nada, seria muito melhor para ele. Então, mas ele tem que usar, porque tem situações de doenças, de pragas e plantas invasoras que ele tem que comprar um herbicida, um inseticida ou um fungicida para controlar isso. Isso é normal. E esse controle todo, Márcia, é feito pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA e pela Anvisa. Então, o produtor usa aqueles produtos que foram aprovados por essas entidades. Então, o que precisa hoje? Hoje precisa que o Ministério da Agricultura tenha vergonha e respeito com o produtor rural. Ele tem que fazer essa defesa disso que está registrado no Ministério da Agricultura para que se produza mais, porque a gente tem produzido mais utilizando essas tecnologias, mas tudo dentro de uma medida, é usado com controle, porque o produtor paga para usar isso. Ele não vai estar botando dinheiro fora e usando veneno à vontade. Isso não existe. E aí, a Anvisa, o próprio IBAMA, tem que ter conhecimento que o país que mais usa princípios ativos, venenos por hectare de lavoura, é o Japão. Usa 8 vezes mais do que o Brasil. Mesmo assim, tudo de forma controlada, ao ponto que os japoneses, que são os que mais usam os defensivos agrícolas para a produção dos seus alimentos, eles têm a maior longevidade. Por quê? Porque lá eles têm controle disso, eles usam as doses certas quando recomendado, e eles têm saúde, eles têm programa de saúde, eles têm tudo, quando precisa, eles estão prontos para atender isso. Então, o Brasil precisa ter esse desenvolvimento, essa responsabilidade. O que acontece hoje? Quando a gente tem um ministro da Agricultura que fala mal também dos produtores, um governo que fala mal dos produtores, um IBAMA que fala mal dos produtores, a Anvisa fala mal, todo mundo fala mal do produtor, então nós queremos aqui nesse teu programa pedir socorro. Gente, nós produzimos alimentos, somos os primeiros consumidores, e o que nós não queremos para nós não queremos para ninguém. O Brasil é o país que tem a vocação para garantir a segurança alimentar da humanidade. Eu estou vendo aqui alguém postando aqui que aquela questão do IBAMA está aí agora sequestrando o gado do pessoal ali na Amazônia. Isso aí é um absurdo, isso aí é um golpe, é uma mentira que estão usando, culpando o gado, desapropriando, olha aí, ó, confiscando as cabeças de gado, alegando que o gado é roubado pelo que está acontecendo lá nas questões ambientais. Isso é uma vergonha, um troço desse. O mundo inteiro que está... Por isso que daqui a pouco vem os caras negociar aqui, comprar tudo, ser adonado isso aqui, porque eu acho que eles pensam assim, mas aquele país lá, os governos não enxergam um palmo adiante dos olhos, porque vamos lá, vamos tomar conta daquilo mesmo. Ora, onde se viu tomar as atitudes que estão tomando aí com o produtor brasileiro, com o pecuarista, aliás, como já tomaram desde a época
em Roraima, né, dos Yanomamis, quando acabaram com a produção de arroz, numa farsa, numa mentira. Então, nós queremos dizer para os nossos consumidores e para os empresários, nós estamos no mesmo barco, nós precisamos se abraçar e defender o nosso país, porque o resto do mundo quer vir acabar com nós aqui, gente, mentindo. Se fosse verdade, aí nós teríamos que nos penitenciar por isso. Não, nós estamos fazendo da melhor forma no mundo, ninguém faz melhor do que nós. Por exemplo, quando nós temos, esse ano aqui no Rio Grande do Sul, que não choveu, faltou água, o que aconteceu em alguma lavourinha que a gente tinha algum açude aqui, Márcia? A gente foi ali, pegou, pequenos produtores fizeram isso, foram lá e botaram um pouquinho d'água nas plantas quando não tinha água. Impressionante a reação da natureza. Só que os produtores, se quiserem fazer um açude, se quiser pegar, porque é quando dá as enchentes, essa água toda vai para o mar. Ambientalista nenhum diz nada. Aí, se a gente quiser segurar um pouquinho dessa água lá, fazer um açude, uma reserva para usar depois para produzir alimentos, tem que pedir, fica 2 anos esperando licença que não vem, e aí ficam um pessoal boicotando o produtor rural, acusando de crimes que o produtor não comete. O produtor é visto por IBAMA, por alguns do IBAMA, por Anvisas e outros órgãos do Ministério do Meio Ambiente, como um criminoso ambiental. Isso é uma afronta, isso é um desastre, isso é um crime contra o produtor rural que estão fazendo, principalmente para o nosso país, Márcia, que nós temos os números aqui para mostrar que agora estão com a pegada de carbono, para cada pessoa vai ter que pedir para eles, para ver quanto o que tu pode fazer por dia, para ter uma cota de carbono. Isso aí é uma afronta ao ser humano, é uma coisa assim inaceitável, uma coisa nojenta isso. E aí, o que eu já quero dizer hoje para quem quiser vir se invocar com o povo brasileiro? Com essa meia dúzia de cultura que nós estudamos, o sequestro de carbono, Márcia, o Brasil neutraliza todas as emissões que foi dita que o Brasil emite lá na COP27. Por quê? Porque só de uma meia dúzia de cultura, a gente quantificou que o Brasil sequestra 7,5 bilhões de toneladas de CO2. Se o Brasil emite 2,42 bilhões, já sobra 5 bilhões. E se eles estão dizendo que a nossa pegada de carbono de cada ser humano, uns dizem que é 1,6 toneladas por ano, outros dizem que é 2, outros dizem que é 8, outros dizem que é 16. Nós temos hoje 200 milhões de habitantes no Brasil. Se for 2, ou se for 5 toneladas, os brasileiros emitem 1 bilhão de toneladas. Só nessas meia dúzia de cultura que nós estamos dizendo que nem pegamos frutíferas, nem hortaliças e outras coisas, o Brasil sequestra 7,5 bilhões, neutraliza tudo que eles disseram lá na COP27 e neutraliza todas as emissões do povo brasileiro e ainda sobra carbono sequestrado. Então, nós não podemos aceitar um absurdo, esse golpe. Isso é uma coisa... Almirzinho, mas olha o que eles dizem. Eu estava lendo, né? Porque em função da medida provisória, aquela que foi aprovada por toda a catrefa brasileira, eu retorno aqui dizer para os meus irmãos, ó, prestem atenção. Eu fiz um vídeo sobre isso, teve 200 visualizações, me ajudem. A catrefa brasileira, todos votaram a favor, meu Deus do céu, todos votaram a favor. Lá naquele documento diz o seguinte, olha só, Almir, que o problema que não dá para considerar que a produção de alimentos seja efetiva no sequestro de carbono, porque a planta começa, vai, é colhida. A planta vai, tem ciclo. Mas, tchê do céu, nós, né, Almir, me ajuda. Nós plantamos, eu não sei se eu vou falar a coisa certa aqui, mas eu vou falar, tá? A gente planta milho, quando tira o milho, planta soja. Tira o soja, planta milho. Tira o milho, planta feijão. Tira o feijão, planta trigo. Nós passamos plantando o tempo todo. E olha só como eles são sem vergonha. Eles dizem que como a plantação é cíclica, que ela não fica 100% do tempo sequestrando, né, Almir? Eles têm a coragem de dizer isso, Almir.
importante, Márcia, o seguinte, ó, nós temos os melhores cientistas do mundo que estudaram o sequestro de carbono transformado em carbono orgânico no solo, que é as raízes das plantas, e também outros estudam o sequestro de carbono é, na parte aérea da planta, nas folhas, no caule das plantas, né? Outros estudam, então, essa parte. Então, os estudos raiz, outros estudam caule e folhas, e quase ninguém estuda o alimento. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos juntando as três coisas. E outra coisa importantíssima que tu falou aí, Márcia, o Brasil tem clima e solo para produzir a soja, depois o milho, e depois pastagens, ou depois alguma outra cultura, e isso tecnicamente é recomendado, que é para a gente ficar o mínimo possível com o solo descoberto. Nós temos que ter sempre uma cultura. E o Brasil é o país do mundo que tem mais condições ambientais para isso. Nós temos cultura para todas essas épocas, Márcia. Então, isso que estão falando para nós é um absurdo. Só que nós, Márcia, mas quem está falando isso é eu e você. Nós não estamos na grande mídia, nós não estamos lá no pescoço do ministro da Agricultura, do ministro do Meio Ambiente, do ministro da Ciência e Tecnologia, não estamos. Agora, estamos implorando para que o senador Heinz nos dê essa ação. Precisamos implorar, quem está nos assistindo aqui, para algum deputado que tenha força política, como, por exemplo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, ou qualquer outro deputado que tenha alguma ligação com o meio rural. Nós precisamos chegar lá e mostrar se nossos números, nós estamos prontos aqui para mostrar esses números. Márcia, quando nós defendemos biotecnologia, que a mentira era a mesma quanto o produtor rural, eu fui convocado para ir numa audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara Federal. Eu imploro, peço, pelo amor de Deus, me chamem de novo para ir lá mostrar de novo. E aquela vez, quando eu fui lá e mostrei a realidade das lavouras, os deputados simplesmente, na hora, deram o assunto, então está encerrado o assunto. Nós não conhecia esse lado do produtor rural, por isso vamos, o que o produtor quer, então vamos fazer isso. Então, nós precisamos ter essa chance de fazer isso de novo, salvar o nosso país e salvar o mundo. Por quê? Porque o Brasil é que vai garantir a segurança alimentar da humanidade. Não tem outro. E nós temos tudo isso aqui para fazer, Márcia. Então, encerro a minha participação assim com essa certeza, te agradecendo esse divino momento agora, de eu poder dizer isso numa live, e que as pessoas, espero que assumam essa parceria conosco, de correr atrás de deputado, de senador, de ministro, para nós salvar o país. Vocês vão dizer assim, salvar o país, para com isso. Salvar o país, sim, porque é alimento. É alimento. O que o pessoal do teu vídeo da Holanda disseram hoje? Governo que domina alimento, domina povo. Então, nós não podemos deixar nos dominar e nem o alimento. Nós é que vamos dominar o alimento para dominar o mundo. É isso que nós vamos fazer. Não vamos desistir nunca, Márcia. Nunca. Almir, eu estou rindo, sabe por quê? Porque o nosso amigo aqui, ó, ele disse que tudo que nós estamos falando é o negacionismo ambiental. É só ele para fazer a gente rir, né? E eu estava brava que ele me fez rir, ó. É verdade, nós somos os negacionistas ambiental agora. Ó, exatamente. Eu quero rapidão aqui, só umas coisinhas, Almir, ó. O Alberto falou uma coisa importantíssima também. O homem moderno se vendeu para a tecnologia, agora é tarde. Ai, Alberto, a gente sabe. Alberto, a gente sabe. Mas então, assim, Alberto, vamos junto. Eu sei que tu sabe que eu sei que o Almir sabe também. Mas nós precisamos lutar até o último suspiro. A gente precisa seguir em frente. A outra coisa aqui, ó, isso que o Almir pediu, nós estamos tentando. A Valéria também pediu. A Valéria pediu, Almir, para que os números que o senhor falou, nós coloquemos nos comentários para eles divulgarem. E nós dois já ficamos de fazer esses números, nós vamos ter que fazer. Então, assim, ó, Valéria e todos que pediram os números que o Almir trouxe, eu prometo para vocês, eu vou pegar com ele. Ele tem os slides, né, Almir? Tu tem os slides. Eu vou pegar os dados todos que o Almir tem dessa produção, do sequestro de carbono pelas cultivares todas,
E vou colocar na descrição do vídeo e nos comentários para vocês ajudarem compartilhando. É muito importante mesmo. É muito importante. Então, assim, ó, ajudem. Nós estamos tentando com alguns parlamentares, nesse exato momento, nós estamos conversando com o senador Luiz Carlos Reis, vocês viram, eu falei no vídeo. Ele está nos ouvindo, ele está compreendendo, ele está entendendo a situação toda, a encrenca do contexto. A gente está falando com o deputado, conversamos com o deputado Sanderson, mas o deputado Sanderson está lá metido naquela CPI, lá naquela... e vamos embora. Então, assim... Comissão de Segurança. Então assim, ó, o que a gente pede para todos que estão aqui? Para todos que estão aqui, ajudem. É como disse o Noivo aqui, ó, nós precisamos, e a Leonir, nós precisamos botar o Almir em Brasília. Márcia, só deixa eu dizer, aí essa nossa amiga aí perguntou de onde é que nós vamos buscar forças. Olha, isso é uma coisa simples. Primeiro, nós temos que crer em Deus, que nós estamos num país que Deus nos deu, não é por acaso, com todas as condições que estão aqui. Segundo, nós temos que pensar nos filhos, nos netos e nos bisnetos, nossos e dos outros. Então, se nós tiver, a gente está sabendo o que vai acontecer com eles se nós deixar virar nessa coisa. E nós sabemos o que vai acontecer com eles se nós lutar e virar esse jogo. Então, isso tudo, eu acho que a gente pensar nas pessoas. Quando eu discuto com ambientalistas, eles falam muito em agricultura sustentável, sustentabilidade, eu pergunto, sustentabilidade para quem? Porque parece que hoje quer dizer que nós temos que a natureza tem que ser sustentável, a gente não chegando perto. Tu não pode chegar perto de uma árvore, tu não pode chegar perto de uma lavoura, tu não pode nada. Tu não pode fazer nada. Então, isso não é verdade. Isso a própria Bíblia nos diz que Deus nos deu tudo isso e nós temos que trabalhar, nós temos que plantar, nós temos que colher, porque Deus vai nos ajudar para que a pessoa humana seja sustentável, porque se alimenta. A hora que não tiver mais alimento, não se sustenta. Então, é isso que nos motiva, e motiva muito, para a gente que está aqui nas lavouras, vendo quando chove, vendo quando tu planta, vendo quando tu bota o adubo, quando tudo que tu faz e a planta cresce e produz, tu sente que tu estás tendo conexão com alguém que nos deu isso aqui para a gente fazer isso em benefício de uma humanidade. E eu acho que nada é mais forte do que a gente pensar em fazer o bem para uma humanidade que Deus nos deu. Eu sou muito otimista nisso. E acredito que não vou desistir, não. Não vamos desistir de jeito nenhum. Nós seguimos. Ó, tem o nosso amigo aqui, ó. Analisem as profecias. Ó, eu vou dizer, eu nem gosto muito de entrar, mas como eu sou temente a Deus, para mim, a maioria das profecias foi escrita por esses malditos para direcionar a cabeça do povo. Então, cuidado. A maioria é para direcionar a cabeça do povo. Porque foi tudo distorcido nos últimos tempos. Então, lembra, Deus deu o livre-arbítrio para nós. Eu concordo, nós temos que... A gente sabe que a coisa está difícil, que está feia, mas aí é que está. Nós que somos tementes a Deus, nós não vamos entregar desse jeito. Nós vamos batalhar, nós vamos lutar e sabendo que eles escreveram muita coisa para direcionar a cabeça do vadio. Vai lá. Tá, mas Márcia, deixa eu falar aqui, não sei se é profecia, o que é. Mas, por exemplo, quando o pessoal acusa o combustível fóssil de emitir CO2, e emite, quando acusa nós de ser humano de emitir CO2, por isso que tem a pegada de carbono, a emissão de CO2 do ser humano, é verdade, tudo emite CO2. Só que é preciso nós emitir esse CO2, porque o CO2 que sai lá do ar, passa pela planta, vira alimento, a gente se alimenta, passa pelo nosso sangue, quando a gente respira, sai o CO2, volta de novo. Isso é sustentabilidade divina, gente. Nós temos que entender isso. Cada gás que tem no meio ambiente, ele tem uma função que Deus deu. Então, nós temos que saber lidar com isso.
E eu acho que Deus está achando não sei como é que Deus está imaginando hoje de ouvir toda essa máfia mundial demonizando o CO2, que é o gás da vida, criado por Deus. Então, não dá, não dá. Eu prefiro, assim, achar isso engraçado, né? E me motivar para a gente mostrar a verdade para as pessoas e não desistir. E eu quero, porque se tiver que ir em Brasília, como já fui outras vezes, ir lá, enfrentar a ministra Marina Silva, enfrentar o ministro da Agricultura, enfrentar quem quer que seja lá, eu vou mostrar esses números que nós temos aqui, que a gente vai desmanchar com eles, porque eles são assim zero à esquerda na questão da agricultura. Só que politicamente há um esquema podre, né, montado para daqui a pouco, e aí o nosso medo é que daqui a pouco nós, com todo esse nosso potencial que temos, a gente virar escravo de alguém para produzir alimentos para esses alguém e nós. Quem é isso? Para aí, vamos pensar um pouquinho, vamos conversar com os nossos políticos, porque eles precisam saber isso. A hora que eles souberem isso, eu não acredito que eles não vão nos ouvir. Não pode eles nos ouvir sabendo que o Brasil tem tudo isso, que tudo que está aí é uma farsa, é uma mentira, nós não podemos aceitar isso. Agora, se nós não ir lá e ele não nos ouvir, nós não mostrar para eles, eles poderão dizer, mas nós não sabia disso. Claro, as nossas entidades estão falhando muito, os políticos estão falhando muito. Eu e a Márcia estamos desesperados, pelo amor de Deus, políticos, nós queremos falar com vocês, hoje, amanhã, depois de amanhã. O que é isso? Mas nós não vamos desistir. Com certeza. Não vamos mesmo. E com esse povo todo motivado aqui, ó, graças, que coisa boa. Olha, pessoal, muito obrigada a todos vocês que estivemos juntos nesse domingo. Na semana que vem, nós estamos nos organizando para fazermos um bate-papo, André, o Almir, o Luiz e eu. A nossa ideia é trazermos a versão de cada um deles para nós combatermos a medida provisória que passou na Câmara e agora está no Senado. Nós mandamos uma documentação para a senadora Leila, que é quem está fazendo o parecer, tá? É ela que está fazendo o parecer, então nós entramos em contato. Seria importante que mais pessoas fizessem isso. Nós estamos com o senador Reis ali pedindo para que a gente faça esse evento em Brasília, para que a gente consiga levar o Almir, levar o André, levar o Luiz, nós irmos juntos em Brasília mostrar essa coisa toda, porque como disse a Ede disse aqui agora, ó, não, como é que o Brasil, com 513 deputados, 81 senadores, não tem um que fale da Agenda 2030, gente do céu. Os vereadores, quando a gente fala, eles dizem que nós somos teóricos da conspiração. O nosso vereador de Caxias aqui, tá aqui as pessoas que estão no chat, chamou nós de um monte de coisa. Mas nós, assim, ó, temos que ter a certeza de que tá na nossa mão. Lembra, como disse a Valéria aqui, né? Não precisa de uma grande multidão fazendo as coisas, nós só temos que ser determinados, é como disse o Almir ali, nós temos que seguir nessa determinação desse jovem senhor gaúcho. Vamos enfrentar, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, e nós temos que romper essa barreira. Não é possível que esses políticos só ouçam o mal. E eles ouvem o mal, primeiro, porque tem muita gente que idolatra eles, Almir. Segundo, porque quase ninguém cobra. Idolatrar político, gente do céu, o que é isso? Não tem que idolatrar, tem que cobrar. Cobrem. Veio um deputado aqui em Caxias outro dia, o povo correndo atrás de deputado. Eu quero correr atrás com o reino. Fala, Almir. Márcia, uma coisa que os nossos ouvintes aqui têm que considerar, por exemplo, em 2001, o Brasil atingiu a produção de 100 milhões de toneladas de alimentos. 2001. 2016, 200 milhões de toneladas. 2022, 300 milhões de toneladas. Se deixarem nós produzir, se não se meterem na nossa vida, em 2030, nós vamos produzir 400 milhões de toneladas. Talvez antes até. E mais um tempinho aí, ó, 500 milhões de toneladas. Nós vamos produzir, porque se nós já estamos com 300 milhões de toneladas só com 8% da área,
Imagine a hora que eles deixarem nós pegar essas áreas que eles estão dizendo que é degradadas. Não é. É só nós pegar, nós vamos lá e fizemos produzir. Nós seremos o maior produtor de alimentos do mundo, com certeza. E é desse país que essa máfia tem medo e não quer dar para nós essa oportunidade. Eles acham que nós não somos gente para merecer esse mérito de alimentar o mundo. E nós vamos ser sim. Mas temos que falar. Por exemplo, nós temos uma senadora que foi ministra da Agricultura. Será que nós não vamos conseguir falar com essa pessoa? Tem que me explicarem por que essas pessoas não vão querer falar com nós que temos a solução para esse problema. É um absurdo isso. Para nós que somos democratas, nós que respeitamos qualquer posição divergente, tudo bem, mas então nos ouçam. Nós queremos só ter oportunidade da gente mostrar. E aí eu vou desafiá-los a provar o contrário do que eu estou falando. Inclusive, eu vou cobrar a Embrapa. A Embrapa está com um discurso aí de descarbonização da economia que não condiz com a realidade da lavoura, da produção. Nós precisamos se entender com a Embrapa, que é uma instituição pública. Queremos saber. Não é isso que está acontecendo nas lavouras. O que está acontecendo? Vamos conversar. Não é possível que a gente, produtor, vai ter que ir lá mostrar para o governo coisas que as nossas entidades, inclusive a Embrapa, deveriam mostrar, porque é uma coisa muito lógica. Os pesquisadores da Embrapa são doutores, são agrônomos, tudo bem, eu também sou agrônomo, eu também estudei tudo que eles estudaram. Então nós merecemos, no mínimo, ser ouvidos. E eu ainda vou exigir que eles me aprovem o contrário do que eu estou vendo, para eu mudar de ideia, senão eu vou dizer, então, vocês vão ter que mudar de ideia e fazer os deputados e o governo mudar. É assim que nós vamos falar com eles, com certeza. Perfeito. Almirzinho, muito obrigada por esse nosso bate-papo, a todo o povo que está aqui, obrigadão, muito obrigada. Obrigada mesmo. Lembrem, depois que terminar esse vídeo aqui, de deixarem um comentário para que o vídeo ganhe relevância, ganhe alcance, mais pessoas assistam. Nós vamos seguir batalhando, vamos contatar esse povo todo para que a gente consiga reverter essas situações todas. Está na nossa mão, nós somos o suficiente para reverter essa situação. Então, vamos lá, só quero pedir para vocês, não se enganem com a catrefa toda, não se iludam. Eu coloquei nos comentários aqui algumas coisas para que a gente vá se ajudando. Nós já falamos com diversos desses políticos que vocês falaram aqui. São todos a favor do sistema, tá? São todos a favor do mercadinho de carbono. Porque não sabem nada. Porque, como disse a Ede, porque não querem perder as mordomias todas que ganham. Foi aquilo que eu mencionei no começo desse vídeo. Obrigada por tudo. Grande abraço. Ana Amélia, mas essa aí já nem é mais, graças a Deus, essa aí já está fora de combate. Mas brigadão. Fiquem com Deus, Almir, nesse dia da misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que tenha piedade de nós e que nos dê a força, a fé e a coragem e a união suficiente para nós seguirmos juntos batalhando por nós, pela nossa terra, pelo nosso país e pelo mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e fiquem com Deus. Grande semana para todos.